gente vai ter agora o painel sobre a reforma trabalhista. Meu nome é Alinance, não sei se vocês conhecem, mas meu nome é Alinance. Nós vamos ter agora, aqui do meu lado, como palestrante, Rodrigo Fernandes, advogado e professor universitário, e como debatedor, Rafael Corrêa, advogado e militante da área. O advogado e presidente da ADP, Max Maciel, ele não pôde estar presente, mas de qualquer forma, vamos ter nosso painel assim mesmo, tá? Dando continuidade, vamos lá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. Muito importante a participação ativa tanto dos estudantes de Direito quanto dos advogados militantes e também da mesma forma da sociedade civil. Agradecer a ESA pelo convite e ao OAB pelo maravilhoso evento. Dando seguimento, eu queria aqui tentar fazer com vocês um debate, uma apresentação longe, distante do debate político, distante de paixões políticas. Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita fragilidade, extrema fragilidade política, econômica, e então nós temos que fazer um debate de conteúdo jurídico. Em primeiro lugar, porque o debate político não vai nos levar a lugar nenhum nessa escola, Em segundo lugar, porque a legislação nova já foi sancionada. Então hoje já não mais nos adianta ficar aqui debatendo se eu sou contra ou a favor, porque ela já é uma realidade. Ok? A reforma trabalhista, que é a lei 13.467 de 2017, ela foi sancionada recentemente, todo mundo acompanhando o noticiário, no dia 13 de julho. E seguindo a regra geral, ela tem 120 dias para entrar em sanção. Então, cálculos precisos, meados de novembro, ela está iniciada a sua vigência. Nós temos um curtíssimo prazo para nos preparar. E essa preparação, ela não é somente do nosso corpo jurídico, não é somente dos acadêmicos de direito, é também da sociedade civil como um todo, tanto o setor dos trabalhadores quanto o setor patronal. O estudo ele tem que ser aprofundado, sobretudo porque a divulgação conteúdo teórica da reforma foi muito escassa até agora. O que nós vimos no noticiário e o que nós assistimos até aqui de apresentações foram conteúdos políticos. Nós assistimos no noticiário parte dos políticos dizendo que a reforma trabalhista veio para rasgar e exterminar a CLT e os direitos trabalhistas. E em sentido oposto, a gente viu no noticiário o setor dos empregadores dizendo que a reforma veio para resgatar os empregos perdidos no Brasil. Aonde é que eu estou nesse caminho, no meio? Nem de um lado nem do outro. Tá? Em primeiro lugar, eu acredito que essa reforma não veio rasgar os direitos trabalhistas. Por quê? Número 1, o direito do trabalho, ele é um direito privilegiado. Privilegiado por quê? Porque ele regulamenta contratos, logo tem regulamentação no direito civil. Número 2, contratos fundamentais, direito fundamental. O direito do trabalho está regido na Constituição e aquele que estuda a Constituição vai perceber com muita facilidade que a Constituição Federal ela nasce regendo o direito do trabalho. Artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 11º. Todos eles regulamentam o direito do trabalho, sobretudo o artigo 7º, 8º e 11º, no direito individual e no direito coletivo. Logo, nós não podemos admitir o discurso de que qualquer reforma, que uma lei ordinária vai rasgar o direito do trabalho. E número 2, a CLT não foi revogada. Nós temos alguns dispositivos da CLT que foram revogados. Número 3, a partir da Constituição de 88, nós passamos a viver um momento que nós chamamos de pós-positivismo. O que isso quer dizer? Os princípios têm força de lei. O direito do trabalho é um dos direitos mais ricos, atrás somente do direito constitucional, mais ricos em princípios. Nós aproveitamos todos os princípios do direito constitucional, nós aproveitamos diversos princípios do direito civil, nós aproveitamos diversos princípios do direito consumidor. E nós temos princípios próprios, o mais rico deles é o princípio da proteção, que continua em vigência. O princípio da primazia da realidade é um dos princípios mais fabulosos que existe no direito do trabalho. Ele não foi revogado e não será. Porque nenhum projeto de lei tem um condão de revogar princípios. E no sentido oposto, eu entendo que a CLT não é fator dominante, predominante para o extermínio do emprego. Nós vivíamos há uma década atrás uma condição de pleno emprego, não é? Há pouquíssimo tempo atrás o Brasil vivia uma condição de pleno emprego. O que isso quer dizer? Existia desemprego? Existia. Mas o índice era tão baixo que aquele que procurasse emprego iria achar. Qual era a CLT que vigia àquela época? É a mesma de hoje.
Então a CLT ela não é fator predominante para o desemprego. O que nós vivemos no Brasil hoje, o que deveria ser solucionado pelo legislador, é uma missão difícil, e a reforma trabalhista toca um pouco nesse tema, diz respeito à produtividade. O problema do Brasil hoje está relacionado à produtividade. Se nós pegarmos um trabalhador brasileiro em comparação ao trabalhador americano, o trabalhador americano produz por 5 trabalhadores brasileiros. Isso não é sinônimo de que nós somos preguiçosos, não, longe disso. Pelo contrário, nós somos muito mais esforçados do que o trabalhador americano. A diferença é que o trabalhador americano, ele sai de casa, ele tem um bom transporte para chegar no trabalho. Ele chega no trabalho já sabendo o que vai fazer. O trabalhador brasileiro não. A escola não educou, a escola não ensinou. Nós temos escolas que tem que parar por conta do tiroteio. Então o trabalhador brasileiro ele não sai preparado para o mercado de trabalho. O trabalhador brasileiro, em regra, ele já chega ao trabalho esgotado, porque ele tem que cumprir uma jornada gigantesca até chegar lá. É lógico que a nossa produtividade vai ser inferior. O aproveitamento do tempo, o uso da tecnologia, o trabalho à distância, isso tem que ser melhorado. E isso a legislação nova ela está tocando. Então a minha avaliação técnica é a seguinte. Nós tínhamos e ainda temos uma CLT absolutamente engessada. O direito do trabalho ele é engessado. A sociedade civil avançou com muita velocidade, sobretudo em razão da tecnologia. Nós temos hoje trabalhadores que trabalham através de aplicativos. Exemplo, Uber. Motorista de Uber é trabalhador? É empregado? A princípio não. Inclusive isso está sob júdice na Justiça do Trabalho, já temos algumas ações relacionadas a isso. Particularmente eu entendo que não é. Mas vejam bem, são trabalhadores, a CLT se pronuncia sobre eles? Não. Nenhum texto, nenhum artigo da CLT fala sobre essa espécie de trabalhador. Ou seja, veja o problema que a CLT tem hoje. Ela não avançou conforme avançaram as relações de trabalho. Isso é grave. Isso é grave porque a CLT ela acaba sendo restritiva somente ao trabalhador empregado. E o que é o trabalhador empregado? É o trabalhador que tem emprego, não é o trabalhador que tem trabalho. É o trabalhador que tem emprego. Então a CLT alcança esse trabalhador, mas não alcança o trabalhador desocupado. A CLT não tem nenhum dispositivo de fomento ao emprego, de inserção do trabalhador no mercado de trabalho e sequer a CLT resgata o trabalhador que não está no regime do contrato de emprego. Isso é o primeiro ponto grave da CLT, que precisa ser retificado. E a reforma trabalhista, ela bate um pouco no tema. Número 2, a CLT ela tem um outro defeito que advém da sua sanção, né, da sua formação. Ela trata até hoje todos os trabalhadores da mesma forma. A CLT, quando surgiu, ela tinha o trabalhador como aquele típico sujeito hipossuficiente, né? É aquele sujeito que está em condição de absoluta desigualdade com o seu empregador. É porque ele não tem o poderio econômico, político, social que o empregador tem. Isso continua sendo uma regra geral. Porém, nós já temos hoje trabalhadores que não se enquadram nesse perfil. E isso decorre do quê? Do avanço da sociedade. Ainda que essa regra exista, nós temos hoje diversos trabalhadores em setores da economia mais diferentes que não se enquadram mais nesse perfil e que, obviamente e naturalmente, necessitam de um tratamento diferenciado. Ele já não mais necessita do socorro do Estado em tudo, da intervenção estatal numa relação privada. Não estou aqui a dizer que nós temos que minimizar o direito do trabalho, mas nós temos que conceder tratamento diferenciado aos diferentes. E isso a respeito à isonomia. Ok? Então, agora tratando diretamente, já que o nosso tempo corre, sobre os aspectos que foram alterados, eu preciso dividi-los em 3. Os 3 principais aspectos que o direito do trabalho cuida é o direito material individual, que versa sobre o contrato de trabalho em si, relação empregado-empregador. O direito material coletivo do trabalho, que é o que versa sobre relações com sindicatos. E o direito processual. A reforma trabalhista ela é tão expansiva que ela vai alterar dispositivos sobre as 3 matérias. E a franqueza tem que existir. Nós temos muitos avanços e nós temos retrocessos. Eu espero conseguir apontá-los um a um.
Como eu dizia no primeiro momento, a CLT peca. Peca quando? Quando ela não alcança todos os trabalhadores. E trabalhador não é sinônimo de empregado, perfeito? Eu posso ter trabalho e não ter emprego. Então a CLT ela peca quando ela não alcança todos os trabalhadores. E o que o legislador fez enxergando esse defeito, né? Por exemplo, muitas vezes já me deparei com situações em que o empresário quer dar emprego a alguém, quer dar trabalho a alguém. O empresário quer dar o trabalho, porém não tem um instrumento jurídico adequado para dar aquele trabalho. O que é não ter um instrumento jurídico adequado? Eu sou dono de um bar e o meu bar precisa de um garçom somente aos sábados e domingos. Como eu faço para contratá-lo? Eu quero dar trabalho ao sujeito, eu quero criar trabalho. Eu tenho um instrumento jurídico adequado para isso? Ele vai ser meu empregado? Não sei. O noticiário divulgou que a diarista, se for 2 vezes por semana, não é empregada. Se for 3, já é. Isso traz segurança jurídica? Claro que não. Sem segurança jurídica, nós não temos como desenvolver, nós não temos como progredir. Então, diversas são as hipóteses em que nós temos que construir a formalização do trabalho sem ter o instrumento apropriado. A reforma trabalhista trouxe uma singela alteração e um singelo modelo de contrato de trabalho que se chama contrato de trabalho intermitente. E talvez seja ele aqui talvez seja ela aqui a mais emblemática alteração que tem dentro da reforma trabalhista, porque ela quebra um paradigma dos elementos típicos de um contrato de emprego. Para ser empregado, o trabalhador tem que ser subordinado, ter trabalho oneroso, habitual, ser pessoa física e trabalhar de maneira personalíssima. São os 5 elementos que a CLT impõe. O trabalho intermitente quebra esse paradigma dizendo que a habitualidade não mais será necessária. É o que o nome já sugere, contrato de trabalho intermitente. É o contrato de trabalho não habitual, é o emprego eventual. Ou seja, agora aquele empresário que tem um bar e que queria contratar o garçom somente aos sábados e domingos tem um instrumento jurídico apropriado. Isso é ótimo, porque isso traz a formalização, isso atrai formalização ao mercado de trabalho. Isso induz o empresário a produzir um emprego e insere aquele trabalhador que seria considerado um autônomo ou então somente um trabalhador que estava fazendo um bico. E inclusive eu escutei de um cliente disso: doutor, isso é a formalização do bico. Quase isso. Porque o que nós temos agora é o seguinte: só não emprega quem não quer. E quem não quiser empregar estará no limbo. E o limbo pode ser tido como nulo. Então, a partir do momento em que a legislação te fornece um instrumento jurídico adequado, deve o empresário e o trabalhador utilizá-lo. Isso aqui é sinônimo de segurança jurídica. O contrato de trabalho eventual, o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, o trabalhador somente irá trabalhar quando houver demanda. Hoje, um dos dogmas do contrato de emprego é o seguinte: o empregador que tenha um empregado, ele é obrigado a dar emprego, a dar trabalho. Ele é obrigado a dar trabalho. O trabalhador tem que estar sempre em atividade. Se eu tenho um trabalhador e falo assim para ele: olha, essa semana você não vai trabalhar porque eu não tenho atividade, eu já era tendo no moral. Eu sou obrigado a dar a ele atividade. O contrato de trabalho intermitente quebra esse paradigma. Porque se ele fosse meu trabalhador intermitente, eu falaria para ele: olha, essa semana não tem trabalho, você permanece na sua casa. Esse contrato de trabalho intermitente é muito similar à figura do professor. Porque o trabalhador ele vai receber pelo trabalho efetivamente efetuado, efetivamente trabalhado, pelo tempo efetivamente trabalhado. Como o professor o é. O professor não recebe por hora? O professor tem mais de um emprego. É claro, o professor no Brasil ganha muito pouco. Eu sou professor, sei como é que é. Para pagar as contas tem que ter mais de um. Então, isso vai permitir que o trabalhador tenha mais de um emprego e vai receber conforme a sua produção. Trabalhou, ganha o dia. Não trabalhou, não tem salário. Ele será um trabalhador comum, vai ter FGTS, 13º, férias, tudo isso dentro da proporção daquilo que ele produziu. Agora, isso é um avanço? É um avanço. Mas é claro que o legislador não perderia a oportunidade de dar uma rasteira aqui, uma rasteira ilegal. O que diz aqui a lei? Ela fala o seguinte: eu, Rodrigo Fernandes, tenho o meu bar e convoco o meu empregado para trabalhar no sábado.
eu tenho que convocá-lo com 72 horas de antecedência. Se aquele trabalhador aceita o meu convite, ele é obrigado a comparecer. Se ele não comparecer, ele me deve uma multa. Ele vai deixar de receber naturalmente por aquele dia que ele não trabalhou e ainda vai me pagar 50% do que ele deveria receber. Isso é uma rasteira, isso é um golpe baixo, inclusive é ilegal. O trabalhador jamais pode receber uma punição no bolso, exceto o jogador de futebol. O jogador de futebol, para aqueles que acompanham o futebol sabem, né? Podem ser punidos através de multa, mas o trabalhador ordinário não. O trabalhador ordinário não pode ser punido através de multa. E essa legislação nova está trazendo essa previsão, que obviamente será declarada inconstitucional, porque essa redação é ilegal. Então nós temos aqui um avanço iminente. É claro que o legislador não perderia a oportunidade para causar um pequeno retrocesso. Retrocesso esse que eu não temo, não há o que temer, porque nós temos hoje instrumentos jurídicos suficientes para vencê-los. Perfeito? Outra espécie contratual que o legislador criou e que veio muito tarde é o teletrabalho. Vejam bem, gente, o trabalho realizado em casa, o famoso home office, há quanto tempo existe no Brasil? Há quanto tempo é uma realidade o home office? E existe algo melhor do que trabalhar em casa? Isso é sinônimo de aumento da produtividade. Imagina você trabalhar de pijama, acordou, tomou seu café e vai trabalhar dentro de casa. Você não gasta seu tempo com transporte. Isso preserva a sua saúde, preserva o seu convívio social. E até hoje, a legislação do trabalho nada falava sobre o tema. Agora o legislador fala. Disse que está regulamentado o teletrabalho. Esse trabalhador, ele tem que trabalhar em casa com o uso de tecnologia. É claro que tem que haver aqui uma razoabilidade, um equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um escritório e eu exijo que o meu trabalhador trabalhe de casa com o uso de tecnologia. Ele tem que comprar um servidor de 10 mil reais. Eu vou exigir que ele compre isso? Claro que não. Isso é incompatível. E a lei nem sequer precisa falar sobre isso, não é? Mas somente a regulamentação do teletrabalho atrai o quê? Segurança jurídica. E segurança jurídica é um instrumento fundamental para o progresso social do país. E esse ponto aqui é o principal para mim da elevação da produtividade. Pois, como eu disse antes, não há nada melhor do que isso. Você trabalhar de casa. Isso aumenta o convívio social, o lazer, o descanso, mas é claro que, mais uma vez, o legislador não ia perder a oportunidade de dar a sua típica rasteira. O trabalhador, nesse regime de teletrabalho, ele não está inserido no controle de jornada, ou seja, ele não vai fazer hora extra, jamais. Isso é um perigo. Porque quando o legislador diz que o teletrabalho é o trabalho praticado à distância e com o uso de tecnologia, eu questiono, não sei se aqui nós todos somos habituados à tecnologia, eu sou pouco habituado, mas é possível você controlar o tempo de trabalho de alguém à distância com o uso de tecnologia? É óbvio que sim. Então por que o legislador disse que esse trabalhador não estará inserido no regime de horário de trabalho? Certamente o legislador aqui está tentando enxergar um viés, um meio, para que o trabalhador do home office, o trabalhador do teletrabalho, trabalhe de maneira ilimitada. Isso deverá ser enfrentado pela jurisprudência, porque a lei, ela avança quando, número 1, traz um novo instrumento jurídico, que atrai segurança jurídica. Perfeito? Isso é um inegável avanço. Porém, ela peca, ela perde a oportunidade de fazer um aspecto perfeito ideal, quando ela impõe um contrato de trabalho sem regulamentação de jornada. E o tema jornada é um tema muito sutil, muito delicado, uma vez que sempre quando você fala de jornada, você fala de saúde. Mais trabalho, menos saúde. Mais trabalho, menos lazer. Mais trabalho, menos educação. O trabalho, ele tem que ser utilizado como instrumento de enriquecimento do trabalhador. Enriquecimento financeiro, enriquecimento intelectual, enriquecimento dos seus laços sociais. Então, a partir do momento em que o trabalho ele é utilizado como instrumento de empobrecimento de qualquer um desses 3 fatores, ele está sendo utilizado de maneira viciada. Isso me deixa atordoado? Não.
Porque nós temos, hoje, já é possível, nós temos instrumentos para vencer isso. Se eu tenho, então, um trabalhador que trabalha em casa e me torna óbvio que o empregador controla o horário de trabalho dele, é óbvio que ele fará jus às horas extras eventualmente praticadas. Porque a tecnologia permite isso. Como todo mundo conhece o sistema login e logout, né? Para eu acessar o sistema é só eu me logar, para eu desacessar eu faço logout. Agora, como vai ser a distribuição da minha jornada durante o dia, fica a meu critério. Produção, né? Produção também. Olha, a tecnologia hoje nos permite, como eu disse aqui, o Uber é um avanço sem tamanho. Não só do ponto de vista social aí, da concorrência ao táxi, mas é um avanço na relação de trabalho. O trabalhador está vinculado a um aplicativo. O aplicativo que controla a produtividade. Então a CLT ela tem que enxergar isso. E o terceiro aspecto relevante que eu quero tratar com vocês dentro do direito individual versa sobre a terceirização. O que é terceirização? Terceirização é um sistema trilateral. O contrato de trabalho, ele é um sistema bilateral, empregado e empregador. A terceirização, quando surgiu há 2 ou 3 décadas atrás, ela era vista como uma aberração jurídica, porque ela inseria dentro dessa bilateralidade uma terceira figura. E que figura era essa? Era a empresa intermediadora da mão de obra, empresa de terceirização. A terceirização, para mim, ela é um instrumento muito valiosa. Por quê? A terceirização é um instrumento muito valioso, desculpa. A terceirização, quando bem utilizada, de boa fé, que é o que se espera do cidadão comum, ela é um instrumento de busca de especialização de mão de obra. Mão de obra especializada e específica. Então, eu, empresário, poderei me dedicar à atividade principal da minha empresa para, assim, terceirizar atividades acessórias, que não são fundamentais para a sobrevivência da minha companhia. A terceirização é uma realidade. Sendo ela realidade, carece de regulamentação. É óbvio, o direito não pode ficar inerte diante de uma realidade jurídica. Nós vivemos décadas com base em uma simples e singela súmula do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, a súmula 331, famosíssima, que era a única que regulamentava a terceirização no Brasil. E qual era a regulamentação? Ela dizia o seguinte, ela diz ainda, porque ela está em vigência: a terceirização é legal, desde que não atinja as atividades fins do empregador. Ela é legal somente na atividade meio. Isso soluciona o problema? Claro que não. A segunda indagação, a incógnita que ficou é: o que é atividade fim e o que é atividade meio? Call center, telemarketing é atividade fim ou atividade meio? O judiciário está entupido de ações sobre esse tema. E nós não temos uma unanimidade, jamais teremos, mas nós não temos uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho foi praticar uma atividade que a ele não pertencia, que era regulamentar uma matéria, e não o fez bem. Não estou aqui tentando apontar o dedo para o tribunal do ponto de vista acusatório, de jeito nenhum. Eu entendo que o tribunal fez o que lhe cabia, uma vez que as demandas surgiram, a justiça tem que conceder a solução. Porém, diante da ausência de regulamentação, o que fez o TST? Editou uma súmula que trouxe mais insegurança do que qualquer outra coisa. Não solucionou o problema. E aí o legislador vem agora exercer o seu papel típico previsto na Constituição. Regulamentou a matéria depois de mais de 30 anos de existência da terceirização no Brasil. E o que fez o legislador? O legislador liberou a terceirização. Falou que ela é legal em atividade meio ou atividade fim. Tanto faz, não importa. Não é o direito do trabalho quem vai dizer se a terceirização é legal ou ilegal a depender da atividade do empregador. Está deliberada, então, a terceirização no Brasil. Isso é bom? Do ponto de vista, sim. Por quê? Trouxe segurança jurídica. Isso induz o empresário a investir. Isso cria mais emprego. Do ponto de vista, um outro ponto de vista, não. Ela não soluciona o principal problema da terceirização. Qual é o problema da terceirização? Por que ela é alvo de tanta crítica? Porque a terceirização no Brasil, ela é utilizada de má fé. Lembra que no começo eu falei que a terceirização é boa quando utilizada de boa fé? Ela é utilizada de má fé. Então ela é utilizada como um instrumento de precarização de mão de obra.
ela é utilizada como instrumento para barateamento da mão de obra e não como busca de especialização de serviços. Para tolir os direitos trabalhistas. Né? Exatamente. A terceirização é um instrumento fundamental, é um instrumento maravilhoso para que o empresário assim possa se dedicar às principais atividades da sua empresa. Porém, ela foi utilizada de maneira maculada, ela tem sido utilizada de maneira maculada, quando o empresário a utiliza para precarizar de mão de obra, retirando então do trabalhador benefícios básicos que ele teria na categoria. Simples exemplo, um trabalhador terceirizado de um banco, ele não é considerado bancário. Óbvio, o empregador dele não é banco. Ele sai então do regime da regulamentação do bancário. Ele vai perder a jornada de trabalho de 30 horas semanais, ele vai perder participação nos lucros que o sindicato negociou junto com os bancos, ele vai sair dessa regulamentação. E isso naturalmente precariza. Então o legislador ele faz muito bem ao regulamentar a matéria, porque ele atrai segurança jurídica e extingue, termina o limbo jurídico, porém ele não solucionou o problema. Ele deveria, aqui no texto, dizer que a terceirização será tida como legal sempre em que for para a busca de mão de obra e serviço especializado, jamais para a precarização de mão de obra. Bastava um dispositivo pronunciando isso. Não existe mistério no tema. Isso me faz temer? Também não. Nós temos alguns dispositivos na CLT que já nos permitem vencer esse obstáculo. Ou seja, a partir de agora a fundamentação é diferente. Não me importa mais se a atividade é meio ou fim. Me importa se a terceirização é instrumento de precarização ou não. Está lá no artigo 9º da CLT, não está? Todo advogado trabalhista deveria saber de qual o artigo 9º da CLT deve ser um dos mais importantes que tem lá dentro da norma consolidada. Serão nulos de pleno direito todos os atos praticados com a finalidade de desvirtuar, de afastar a aplicação plena da norma seletista. Está lá no artigo 9º. Então, quando eu utilizo a terceirização como instrumento de precarização, o que eu estou fazendo? Eu estou incidindo na hipótese do artigo 9º. E, logicamente, a minha ação é nula. Nós não podemos ser contra a terceirização. Ser contra a terceirização é uma medida pouco inteligente. Nós temos que ser contra a precarização. Eu escutei muito debate político falando eu sou contra a terceirização, nós não deveríamos permitir a terceirização no Brasil, terceirizar a atividade fim é um absurdo. Olha, o empresário terceiriza o que ele quiser. Agora, é difícil você imaginar um empresário terceirizar sua atividade fim. Eu tenho uma escola e vou terceirizar meus professores? Isso demonstra o quê? Eu sou incapaz, a minha empresa é incapaz de cuidar da sua principal atividade. Logicamente, eu já deveria ter nascido falido. Mas se eu quiser, eu faço. É óbvio que eu vou ser engolido pela concorrência. Não é a legislação do trabalho que tem que dizer o que eu posso ou não terceirizar. Isso ultrapassa totalmente as esferas de atuação do judiciário trabalhista. O que o judiciário trabalhista tem que cuidar é se há ou não precarização. E isso nunca foi enxergado no Brasil e nem sequer o legislador o fez. Gente, eu me despeço aqui. Minha apresentação foi intensa, falei pra caramba, mal respirei. Mas o conteúdo é muito longo, eu gostaria de ter novos encontros, convido-os para novos debates e espero ter provocado aqui em vocês o debate de conteúdo jurídico, longe das paixões políticas de cada um. Ok? Muito obrigado. Agradecer, foi maravilhoso. Obrigado. O professor Rodrigo Fernandes falou muito bem e eu acho que também acordou o povo, né? Porque passou até a fome. Passou a fome, realmente passou a fome. Rafael, que ele vai debater só um pouquinho com a gente, ele vai falar um pouquinho, aí a gente já faz as perguntas, pode ser? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, nossa amiga Linance e o nosso professor Rodrigo e dizer que fiquei muito feliz em ser convidado para fazer parte dessa mesa. Queria agradecer ao AB e à ESA. Bom, aí me colocaram essa tarefa de ser debatedor da nova reforma trabalhista. E aí eu fui pesquisar e qualifiquei alguns pontos que é relevante para o advogado trabalhista que atua todo dia, que está no seu trabalho todo dia militando, né? Um dos pontos é a questão do prazo. O prazo processual antes era só em dias úteis e hoje a nova CLT ela aderiu o novo Código de 2015 e agora os prazos serão em
em dias úteis, antes em dias corridos. E outra questão são as custas processuais, né? Antes, quando o processo era arquivado por falta do reclamante, aí não se pagava as custas, era isento. Hoje, para o reclamante dar entrada numa nova ação, as custas serão cobradas. Então a gente tem que ficar bem atento, ligar para o reclamante, né, ficar em cima. Outra questão relevante é a questão da perícia. A perícia, o adicional de periculosidade e insalubridade, quem pagava, quem custeava a perícia era o União, né, doutor? E hoje, a parte sendo sucumbente, ela arcará com o valor da perícia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, isso já foi debatido na semana passada, e para cobrar, tem gente que, não, eu vou cobrar a perícia, insalubridade e periculosidade concomitantemente. E aí, às vezes, o trabalhador nem tem, já vê, já enxerga que nem tem esse direito, mesmo assim cobra, porque ele não arcava, não custeava isso. E hoje em dia a gente tem que ter cuidado. Foi dada até a ideia, né, pela advogada Ludmilla, de fazer um checklist no escritório, antes de se entrar com a ação, porque aí, quando chegar na mesa, o reclamante faz, mas eu não pedi isso não, excelência. O advogado colocou isso aí, mas eu nem sabia. Então é bom a gente ter cuidado, fazer um checklist, pedir para o reclamante assinar, porque aí vai comprovar que ele realmente pediu, não, ele está aqui, está concordando que a gente pediu, periculosidade e salubridade, porque quando vier a sucumbência, ele já vai estar ciente disso. E quem paga é ele? Quem vai arcar é o sucumbente, é quem perder. Quem perdeu o quem vai custear a perícia é quem perder. Agora, se o trabalhador tiver a gratuidade de justiça, só que a gratuidade de justiça agora vai seguir regras mais rígidas para ser concedida. Se o trabalhador tiver a gratuidade de justiça, quem vai pagar é a União ainda. Só que para ter gratuidade de justiça, as regras serão bem mais rígidas. E ficou agora expressamente proibida a antecipação dos honorários pelo réu. É muito comum, principalmente aqui na Justiça de Pernambuco, que o réu antecipe os honorários, seja através de calção, depósito de R$600, isso agora está expressamente proibido. É claro que isso preserva o direito, desculpa te atrapalhar, mas isso preserva o direito de defesa do réu, mas é óbvio que isso afasta o jurisdicionado, do ponto de vista de que impossibilita o pleno acesso à justiça e o processamento feito, né? Perícia é caro. Perícia é algo muito caro. Então, quando se diz que, através desse mecanismo, é uma prova que vai ficar absolutamente chutada. São duas coisas muito caras. A perícia e a publicação, quando tem que fazer aquela publicação por tela, por edital. Um tópico importante que o professor suscitou aqui é a questão das custas, né? Quando é que o reclamante vai pagar as custas? Antes a gente só entrava com a declaração de hipossuficiência e já era deferido de praxe. Hoje não. Ele vai ter que comprovar que ele é hipossuficiente e vai estar limitado lá, também tem as regras. Tem que estar limitado ao teto da Previdência Social. Exatamente. Agora tem um requisito objetivo. O trabalhador, ele tem que ter uma renda, que agora eu não vou me recordar com precisão, mas eu acho que está vinculado... Entrou em R$2.300. A faixa de isenção do imposto de renda. A faixa de isenção do imposto de renda, muito bem. Agora, isso para mim não altera muito, porque a Justiça do Trabalho, ela continua sendo e vai continuar sendo a justiça dos desempregados. Então o trabalhador que está lá está desempregado. É difícil você ter uma ação de alguém que esteja trabalhando. Quem é o corajoso que vai ajuizar uma ação contra o seu empregador, estando com o contrato de trabalho ativo? Só o detentor de estabilidade, que 1% das ações da Justiça do Trabalho versam sobre isso. Então, essa alteração demonstra o quê? O movimento do legislador no sentido de trazer regras mais rígidas. E vocês podem até discordar, mas eu acredito que isso vai trazer mais rigor na nossa advocacia. Não é? Porque nós vamos ter que ter um filtro maior com aquilo que a gente vai pedir. Vai existir sucumbência, algo que o advogado trabalhista não está acostumado. A gente vai ter que fazer uma investigação maior sobre o pedido. Se a gente for derrotado no pedido, tem que pagar os honorários do nosso adversário. Ou seja, o filtro agora vai ser maior. A nossa prova, ela vai ser mais preciosa. Isso vai exterminar muito a aventura jurídica, isso é certo. E o direito do trabalho vai deixar de ser aquela justiça dos aventureiros, né? Como eu escuto falar, não sabe o que fazer, vai fazer direito do trabalho.
Acabou, isso vai acabar. Agora vamos nos sentar para estudar e especialização profunda, porque tudo que há na reforma não atrapalha a nossa advocacia. Isso eu garanto. Ajuda até a questão dos honorários. Ajuda até os honorários. Tem que pensar duas vezes para entrar com ação. Com certeza, até porque agora você vai ter que entrar com uma ação. Com segurança, o advogado tem que entrar com Tem que ter segurança. um direito Com certeza. Exatamente. Não é verdade? Tem que ter um direito forte. Tem que ter um direito. Você tem que ter um direito forte. E antes de você entrar, porque veja bem, Tem uma coisa. nós técnicos do direito sabemos que não basta ter um direito forte. Às vezes você tem razão e é derrotado no processo. O processo, muitas vezes, ele é um jogo. E temos que ser franco. A sociedade civil não nos discute. Mas, às vezes você tem um direito forte, mas não tem a prova. Então não adianta mais. Agora você vai ter que identificar o direito forte e já ir preparado com a prova. Porque se você não produzir aquela prova, você vai ser derrotado e vai causar prejuízo ao seu cliente. Tem vários tópicos, né? Tem E vários a gente vai passar o dia todo. Eu vou dizer mais 13 aqui. Tem a questão da empregada grávida, né? E aí, agora, foi concedido ela trabalhar em local insalubre, desde que o médico do trabalho, da empresa, dê através de atestado que aquela atividade não vai prejudicar o bebê, não vai prejudicar o bebê. E a lactante também. E ela A lactante é a mulher que está amamentando, né? Agora a mulher que está amamentando também pode trabalhar em condições insalubres. Isso o que o legislador diz que é um avanço à produtividade, né? E também para preservar a renda daquela trabalhadora que trabalhava em condições insalubres e que quer manter o adicional. Só que esse é um tema que tem que ser muito mais bem cuidado, né? O dever de cautela, o dever de preservação da saúde não deveria permitir algo que expõe a risco alguém que nem sequer existe, feto, né? Outra questão importante também com a grávida é que antes ela saía e podia comunicar ao empregador se ela fosse colocada para fora do emprego a qualquer tempo, que ela estava grávida, E agora não. A CLT limitou ao período de 30 dias. A partir da saída, ela vai ter que avisar que está grávida, vai ter que comunicar à empresa no período de 30 dias. Houve essa limitação. Teve a questão da mudança do dano moral, que antigamente era de livre-arbítrio do juiz, né? Ele arbitrava lá um valor. E agora a gente tem várias regras. Dentre as regras, tem um teto máximo de 50 vezes o salário do empregado. Outra questão importante é a questão das horas itineres, que antes poderia ser cobrado. Hoje foi tolhido esse direito, desde que o empregador ele forneça o transporte, a condição de ir e volta ao trabalho. Aí teve até o debate da semana passada, voltando, que aqui em Pojuca já era uma prática dos juízes a não dar mais horas itineres. A questão de swap, tinha muita gente que vinha do extremo norte do estado e outro do extremo sul. E aí aqui a gente não ganhava mais essa questão de horas itineres. E aí porque eles forneciam o transporte, né? E aí a Petrobras abriu uma exceção e as empresas terceirizadas começaram a não servir transporte ao trabalhador. E mesmo assim, a Justiça do Trabalho tolia esse direito, ainda, né? Que não dão horas itineras. E aí o trabalhador fica prejudicado. A mesma coisa é a questão do horário intrajornada. E antes tinha um período, você trabalhando 8 horas, tinha um período de 1 hora, né? Agora o trabalhador pode dividir meia hora e deixar meia hora para o final do... E antes não poderia. Antes não poderia. Isso pode, só para fazer um adendo, isso pode através de negociação coletiva, tá? Você precisa de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva para fazer isso. Ou então para o trabalhador que nós chamamos de hipersuficiente, que é o trabalhador que... Lembra que eu falei no começo que a CLT tratava todo mundo da mesma forma? Não trata mais. Agora o trabalhador que receba acima de 2 tetos da Previdência Social, o que equivale a R$11 mil, e tenha curso superior completo, ele já pode negociar diretamente com o seu empregador essas condições. E uma delas é essa aí. Mas é o trabalhador considerado à luz da lei como qualificado, acima de R$11 mil por mês e que tenha curso superior completo em qualquer área. Já era difícil. Não, 11 mil por mês. Mensal. Por mês. É com relação ao intervalo intrajornada, essa nova mudança, então o empregador ele teria que fazer um contrato individual com cada trabalhador para poder reduzir para meia hora. Não. A redução ela pode ser praticada mediante negociação coletiva, através de acordo coletivo ou convenção coletiva, exceto para o trabalhador qualificado nos moldes que eu falei. Beleza? O acordo está dentro da isenção.
O acordo tácito ele continua vigindo da mesma regra. O contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele pode acontecer mediante acordo tácito. Agora, o exemplo que eu falei aqui, o contrato de trabalho intermitente, ele não pode ser praticado de maneira tácita, ele tem que ser praticado por ato solene, por escrito. O contrato de trabalho do teletrabalho também só pode ser praticado por escrito. A lei determina, exige um ato solene. O trabalhador, então, no contrato intermitente, aí se ele for convocado a trabalhar, ele pode se negar? Ele pode se negar. Ele pode se negar. Ele pode se negar. Ele tem que ser convocado em 72 horas de antecedência. E nesse prazo ele pode recusar aquele serviço. Até porque ele pode ter 100 empregos. Mas ele tem que comunicar. Isso, ele vai receber o convite e vai dizer o aceite ou não. E finalizando... Mas essa comunicação por escrito. Tudo isso é ato solene, tá bom? Tem que se ver e-mail, WhatsApp, mensagem no Facebook, telegrama, tem vários instrumentos para isso. Volta ao acordo tácito. Não existe como provar. Como é que a gente vai provar isso? Ainda exige o princípio da primazia da realidade, né? Então, através da primazia da realidade, você tem os meios de provas para se desencumprir do seu ônus. Então, se a realidade é que existia um contrato de emprego, essa é a primazia. Aí você faça a sua prova. A prova oral, ela continua vigorando e tem um valor acima da documental no processo do trabalho, sobretudo em função do princípio da primazia da realidade. Perfeito? Mas aí a prova seria com as testemunhas? Sim, com certeza. Mas para poder confirmar que houve esse contrato. A minha pergunta é a seguinte. Antigamente, a gente teve algumas ações que foram sob terceirização, que dentre um dos empregadores seria um município, alguns municípios. E foi indeferido o pleito diante do juiz, negou o direito do trabalhador de reivindicar aos municípios. E aí como é que fica esse fato agora? Porque as empresas, mas as empresas sumiram. Mas isso permanece, infelizmente. Tá? A súmula 331 já foi até alterada e ela continua em vigência. Agora, aquele município que obedeceu o processo licitatório para contratar a empresa terceirizada, ele não vai ter responsabilidade sobre as dívidas por ela deixada. Mas tem que ter obedecido o processo licitatório, lá da Lei 8666. Então tem que O município arca com a responsabilidade. Se não obedecer o processo licitatório. Se houve licitação... Se houve licitação, se seguiu a licitação como a lei determina, não há o que questionar. O município não vai responder mais. Município, Estado, União. E a não vai empresa mais... sumiu, calote. Aí vai para a desconsideração da personalidade jurídica e é a aventura jurídica que a gente mais está habituado nesses trabalhos. Sinônimo de calote. Bom, pessoal, por conta do tempo, a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. A gente dava para debater a tarde todinha aqui por esses novos tópicos, mas infelizmente eu queria pedir obrigado a vocês e uma boa tarde.